Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thiago. Esse daqui é o vídeo 3 de uma playlist que eu preparei muito bacana para vocês sobre triângulo. Esse específico é sobre a classificação dos triângulos quanto aos lados. Nós vamos falar sobre o triângulo escaleno, sobre o triângulo isósceles e sobre o triângulo equilátero, beleza? Nós vamos classificar agora os triângulos quanto à medida de seus lados, os tamanhos de seus lados. Perfeito? Bom, o primeiro triângulo que a gente vai classificar é o triângulo escaleno. O que é o triângulo escaleno? É um triângulo cujas três medidas são diferentes. Todas as medidas dele são diferentes. O que é um triângulo isósceles? Triângulo cujas medidas de dois de seus lados são congruentes. O que quer dizer esse congruente? O congruente quer dizer que é do mesmo tamanho nesse caso. Então nós temos aqui um triângulo que esse lado é o mesmo tamanho que esse outro lado. Tudo bem? E nós temos aqui o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo cujas medidas de todos os lados, os três lados, são iguais. Então nós temos a medida alfa, alfa e alfa, todas do mesmo tamanho. Uma observação importante, apesar da gente estar falando que a classificação é quanto à medida dos seus lados, aqui a gente também pode falar alguma coisa sobre os ângulos. Nós podemos falar que o escaleno é um triângulo que tem todos os lados diferentes. Consequentemente, todos os seus ângulos internos também são diferentes. A mesma coisa ocorre com o triângulo isósceles. Quando ele tem dois lados com a mesma medida, ele também tem dois ângulos com a mesma medida. No triângulo equilátero, ele contém três lados com o mesmo tamanho, consequentemente, os três lados também têm o mesmo tamanho. Perfeito? Bom, vamos destacar agora três triângulos. Primeiramente, vamos destacar o triângulo isósceles, que é muito popular quando a gente faz o Enem, vestibular ou concurso. Tudo bem? Eu comentei acima que o triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Esses dois lados formam o ângulo do vértice, ok? E oposto a esse ângulo do vértice, temos a nossa base, perfeito? E também na nossa base, temos dois ângulos que têm a mesma medida. Por exemplo, se esse ângulo aqui você falou que é 60 graus, com certeza o outro ângulo também é 60 graus. Eles são iguais, perfeito? Outro triângulo que a gente também vai destacar é o triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero, conforme a gente já tinha comentado, é aquele triângulo que tem os três lados do mesmo tamanho. Então, consequentemente, nós temos três ângulos também com o mesmo tamanho. Se é 180 graus a soma dos ângulos internos, e nós temos três lados, cada ângulo do nosso triângulo equilátero interno, equivale a 60 graus. Consequentemente, os ângulos externos serão 120, porque se eu somar 60 mais 120 dá 180, que é a soma do ângulo interno com o ângulo externo. Temos também o triângulo retângulo, que é utilizado no teorema de Pitágoras, tá? Tem inclusive Pitágoras. Temos, inclusive, um vídeo sobre o Teorema de Pitágoras. Se você tiver curiosidade em conhecer, vai estar aparecendo aqui no card. Esse triângulo, os seus lados recebem nomes especiais. A hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Consequentemente, é o maior lado desse triângulo. Os outros dois lados são chamados de cateto. Vamos supor, se eu estou considerando esse ângulo aqui, esse será o meu cateto oposto e esse será o meu cateto adjacente. Se eu estiver considerando esse triângulo aqui,
esse será o meu cateto oposto e esse será o meu cateto adjacente. São nomenclaturas. Em algumas situações que você vai utilizar o seno, o cosseno e a tangente, você precisa conhecer esse cateto oposto, cateto adjacente e a nossa hipotenusa. Vamos resolver um verdadeiro ou falso. Defina os itens abaixo em verdadeiro ou falso e justifique. É possível construir um triângulo retângulo equilátero? Falso, né? Obviamente é falso. Por que que é falso? Porque um triângulo retângulo é aquele triângulo que a gente tem 90 graus. O triângulo equilátero é aquele que tem 60 graus internos. Todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais e, consequentemente, o ângulo interno é de 60 graus. É possível construir um triângulo obtusângulo isósceles? Sim, é possível sim. Olha só, eu vou construir aqui um triângulo obtusângulo. Olha só. Obtusângulo. Estou considerando que esse lado é o mesmo tamanho que esse. É um triângulo obtusângulo e também é um triângulo isósceles, se eu considerar que esse daqui é o mesmo tamanho. Eu posso chamar aqui, por exemplo, de 4 esse lado, e aqui eu posso chamar de 120 graus, e aqui 30 graus, 30 graus, 30 graus. Pronto, eu tenho um triângulo obtusângulo, que o ângulo é maior do que 90 graus, e também isósceles, em que os dois lados aqui são do mesmo tamanho. Então, eu vou marcar como verdadeira. Todo triângulo equilátero possui todos os ângulos com a mesma medida? Verdadeiro. O triângulo equilátero é aquele triângulo em que todos os lados têm a mesma medida. Se ele tem todos os lados com a mesma medida, consequentemente, os seus ângulos também têm a mesma medida e a gente já sabe, já foi discutido nessa aula, que medem 60 graus. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, compartilhado, marque seu amigo, dê um joinha se você aprendeu. Cara, isso vai me ajudar num tanto que você não tem ideia. Ajuda o professor a desvendar cada vez mais o mundo da matemática para todo mundo. Um abraço e até a próxima.